Aviso, esse vídeo foi inspirado num vídeo do Jeff, do Geek Freak, e eu decidi trazer a minha versão do mesmo tema, que são, livros pra amar ler, como vocês estão lendo aí no título. Olá, princesas do meu coração! Hoje nós estamos aqui para falar de livrinhos para amar ler, que é aquele momento que você lê um negócio tão bom que você pensa, nossa, que bom que me ensinaram a ler quando eu era criança, porque agora eu tô aqui. Eu tô aqui, tô desfrutando deste livro maravilhoso e vou levar isso pra minha vida. Então são livros fáceis de ler e livros bons. Alguns com plot twist, assim, outros nem tanto, mas é um negócio que são fáceis de ler, então é uma linguagem mais simples, são rápidos de ler e que a história é envolvente, seja pelo plot twist, seja pelo jeito que a narrativa é construída. Enfim, vou comentando aqui caso a caso, então eu trouxe alguns livrinhos desses pra vocês. Tá, detalhe, são livros ótimos pra você que tá aí de ressaca, sair da sua ressaca, porque, meu Deus, tá bom? Principalmente porque a maioria deles são livros únicos, só um que é uma série, né, mas calma. Eu já peço pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me acompanhar nas redes sociais, tá tudo linkadinho aqui na descrição, porque você consegue participar um pouquinho mais da construção de conteúdo aqui pra esse canal. Então, é isto, pessoas. Bora lá. Nosso primeiro livro é um livro que eu não tenho, que eu li emprestado, que é 15 Dias, do Victor Martins. Então a gente já começa com um romancezinho nacional. Ele é um romance um pouquinho mais adolescente, assim, um romance LGBT, né, entre dois meninos, um romance aquiliano. Então a gente tem o protagonista como o Felipe, que é um menino gay e gordo, e ele é uma gay levemente clichê, que gosta dos musicais e que é antissocial, sofre bullying, essas coisas. E ele tá no último ano do ensino médio, e aí ele tem um certo crush de infância por alguém que vai ficar muito próximo a ele durante essas férias, e são 15 dias que eles passam juntos, por isso esse é o nome do livro, né? Isso não é spoiler, está contado logo no primeiro capítulo. Então é um romance muito leve, muito divertido. Tem resenha dele aqui no canal, caso você queira saber um pouquinho mais, eu vou deixar no card pra você poder assistir quando sair daqui. E um que é muito legal nesse livro, primeiro, ele é um livro pequeno, ele tem 200 e pouquinhas páginas, não é muito, mas o jeito que a história é contada, a gente tá muito dentro da cabeça do Felipe, mesmo que o livro seja narrado em primeira pessoa, né, a gente continua muito dentro da cabeça dele. Então a gente sabe o que ele pensou em responder, mas na verdade ele respondeu outra coisa, ou a referência que ele queria fazer, mas ele sabia que a pessoa não ia pegar. A gente se identifica muito por causa dessas coisas, e ele faz terapia. Então a gente tem alguns pedacinhos das sessões de terapia narrados lá, o que eu achei muito legal pra ter num livro, principalmente um livro que é direcionado a um público adolescente que tá normalizando essa coisa de fazer terapia. Como segunda indicação de hoje, nós temos A Maldição do Mar, da Shia Earnshaw, isso aí. Que é um livro de fantasia. Mentira, eu acho que ele tem mais com realismo mágico, tá? Eu diria que ele tem mais com realismo mágico. Achei uma flor aqui dentro. Aqui a gente acompanha a história da Penny, que mora numa dessas cidadezinhas. Eu ia falar cidade de interior, só que tem praia, então não é exatamente de interior. Mas essas cidades pequenas, em que todo mundo fofoca da vida de todo mundo, e aí todo mundo meio que se conhece, ou pelo menos sabe quem é. Então, ela mora numa dessas cidadezinhas, na parte insular dessa cidadezinha. E tem uma lenda de que em todo verão, as 3 fantasmas de 3 bruxas que foram mortas pela Inquisição naquela cidade possuem o corpo de garotas e vão matando garotos afogados, como vingança, contra a cidade inteira. Então a gente vai acompanhando essa narrativa enquanto ela e um outro menino tentam descobrir quem são as garotas que estão possuídas pelas 3 bruxas, porque, né, se tem essa lenda, fica a lenda de verdade, né, gente? Não precisa dizer que isso é spoiler, porque se a lenda existe, a lenda é real, né? A gente tá falando de um livro. E aí a gente acompanha toda essa aventura, ele tem um pouquinho mais de aventura, assim, e a atmosfera do suspense dele é muito, muito bem construída. Eu gostei muito dessa leitura, ela fluiu muito rápido. A gente tem 2 tipos de texto aqui dentro.
a gente tem a narração da protagonista em primeira pessoa, e a gente tem alguns textos que contam histórias mais antigas, como a história do pai dela ou a história das três bruxas e coisas assim. Então é uma leitura muito dinâmica, e conforme a gente vai descobrindo coisas dessas histórias do passado, ligando ao presente, tudo faz mais sentido na nossa cabeça. Também tem um vídeo dele aqui, caso você queira saber um pouquinho mais. Vamos para o polêmico Daisy Jones and the Six. Pois é, gente, eu li Daisy Jones e eu fiquei completamente apaixonada. E o negócio que faz essa leitura ser tão fluida e andar tão rápido é o formato dele. Ele é um livro em formato de entrevistas. Só que não é que ele tem só falas. As pessoas não falam, eu fiz isso. Não, elas descrevem as coisas também. Então, às vezes você simplesmente esquece que é um livro de entrevista, sabe? Mas ele tem um andamento muito rápido e tem vários eventos. O começo dele é um pouquinho mais introdutório e tal, mas é coisa de, assim, 50 páginas, sabe? Pra você tá num ritmo de leitura muito frenético e tentando saber cada vez mais o que aconteceu e como que aconteceu. E aí eu ainda cometi um erro, mas talvez não tão errado assim, de ler uma carta da Camila que tem aqui, que no Daisy Jones conta a história de uma banda, tá? Os The Six são uma banda e a Daisy Jones é uma cantora. Então é a história desse grupo musical e se passa nesse cenário da música, da indústria musical, né? Então eles fazem turnê, gravam álbum, compõem coisas e tudo. E é muito interessante que a Taylor se aprofunda nessa coisa do universo da produção musical, mas sem deixar chato, maçante, deixa interessante, sabe? E aqui no final a gente tem as letras das músicas, né, de Daisy Jones and the Six. Só que antes de começar as músicas, tem uma carta. Cadê a carta? Tem aqui, essa carta. E aí, eu li a carta no meio do livro, assim, e eu fiquei... deixa eu ler isso aqui, pra chegar nesse momento. Então, deixou a minha leitura ainda com mais gás, né, com mais vontade. E é um livro super rápido de ler, a linguagem dele é super simples, mesmo que se passe nessa coisa de cenário musical que a gente não vivencia, né, ativamente, mas ainda assim é muito interessante, com muitas frases legais. E valorizem a Karen. A gente tem Princesa das Cinzas, que é o livro que eu falei pra vocês, que é uma série, né? Esse é o primeiro livro da série, eu tô lendo o segundo neste momento. E Princesa das Cinzas conta uma história que a gente meio que já conhece. Então, se você gosta de livros tipo Rainha Vermelha, principalmente Rainha Vermelha, você vai gostar de Princesa das Cinzas. Não porque eles sejam muito parecidos, eles são um pouco parecidos, só que de uma maneira diferente. Se você quer saber um pouco mais de Princesa das Cinzas, eu vou tentar não me estender muito aqui. Tem um vídeo aqui no canal do primeiro livro, né, e eu tô gravando o vídeo do segundo livro conforme eu leio também. Mas aqui em Princesa das Cinzas a gente tem a Tora como nossa protagonista, que é a Princesa das Cinzas, né, obviamente, e o país dela foi atacado e tomado por uma outra nação. E ela é mantida no castelo tipo um bichinho de estimação, sabe? Ela tem que fazer o que o Kaiser quer, e ele tem uma inspiração de Alemanha, isso aí. Esse país dominador é meio como a Alemanha. Então aqui a gente tem um trabalho em cima do mito do Salvador Branco e essas coisas que aconteciam muito durante a Idade Moderna e em alguns países até hoje, né, Estados Unidos, mas essa coisa de que o povo de um certo país é responsável por salvar e guiar outros povos de outros lugares ao progresso, acabando com a cultura deles no caminho. Então eu vejo esse paralelo com a realidade aqui e eu acho muito interessante a gente conseguir fazer essas coisas, né? Então ela é uma princesa de um mundo, na verdade ela é rainha, né? Porque da família real só tem ela, de um país destruído e todas as pessoas
que eram desse país, né? Todos os astreanos ou são escravos ou estão fugindo do governo atual. E aí você tem esse cenário catastrófico, esse cenário desesperador de apagamento de cultura, de etnocídio, né? E, ai gente, apenas leiam, é tudo pra todos. E é claro que vai rolar uma revolução durante os livros e tal, pra derrubar o governo e tudo mais. Porque a gente já espera, né? Por último, eu gostaria de fazer uma menção honrosa, porque não é exatamente um livro, mas Heartstopper é um negócio que te faz amar ler, gente. Heartstopper é quadrinho, é só um romance adolescente fofo e até meio bobinho de vez em quando, mas é uma coisa muito linda, é pra gente lembrar que a vida também é feita de alegrias e de felicidade, e diversidade e tudo. Então, muito amor pelos Heartstopper, eu já li os 4. E eu tô animada pra sair o 5º, triste que um amigo que me emprestou os 4 não vai estar aqui quando sair o 5º, ele vai viajar, né? Mas enfim, fica aqui essa menção honrosa pra você que ainda não leu Heartstopper e quer uma leiturinha leve, tranquila e muito apaixonante pra fazer bem rapidinho e te despertar aquela vontade de ler muito mais coisas. Inclusive, 15 dias de Heartstopper tem uma energia muito parecida, tá? Se você gostou de um, provavelmente você vai gostar muito do outro. Então foi isso, pessoas. Eu trouxe aqui essas indicações rapidinhas pra vocês. Eu espero que você esteja amando ler. E comenta aqui embaixo mais um livro que poderia estar nessa lista. Eu pensei em colocar também Amor e Gelato, só que Amor e Gelato não foi tudo isso pra mim. Foi legalzinho, não tão incrível quanto esses livros que eu trouxe aqui. Porque isso aqui, gente, é elite. São, assim, melhores livros que eu li esse ano. E tem a linguagem muito simples e sem plot twists muito complicados que vão dar na nossa cabeça, enfim. Aquela coisa pra você ficar realmente feliz por ser um leitor. Então é isso, pessoas. Eu peço de novo pra você deixar seu like aqui embaixo, inscrever nesse canalzinho, olhando, me seguir nas redes sociais e aqui do lado a gente tem mais conteúdo pra vocês. Eu vou deixar aqui em cima a minha playlist de resenhas e aqui embaixo o último vídeo que saiu no canal. Então eu vejo vocês nos próximos vídeos. E tchauzinho!